beleza? Aqui é o Luiz para mais um vídeo aí, aula de tecnologia. Hoje a gente vai falar de inteligência artificial. Bom, prestem bem atenção e vamos para a aula, certo? Eu não sei se vocês conseguem ver direitinho, mas vamos lá. Bom, inteligência artificial. O que é inteligência? Primeiro, inteligência é a capacidade do ser humano de resolver problemas e soluções, ou melhor, criar soluções para algumas coisas. Bom, a inteligência ela está diretamente ligada ao lado lógico do nosso raciocínio, né? Por exemplo, você quando lida com matemática ou cálculos físicos, né? Você está lidando com o lado inteligente. Você está resolvendo problemas. Quando você joga lá um game, você também vai resolver problemas, vai descobrir enigmas. Quando você assiste um filme, você tem que prestar atenção para entender o que está ocorrendo ali naquela história, naquele momento, certo? Bom, sem mais enrolações, inteligência artificial. Inteligência, ela vem com a sigla, a abreviação, né, em português, IA, e no inglês, AI. AI, beleza? Então, e é um ramo de pesquisa científica. Antes de mais nada, toda tecnologia, eu vou enfatizar sempre isso. Essa é a nossa primeira aula de inteligência artificial, certo? Bom, toda tecnologia, ela é um ramo científico. Não importa se ela vai lidar com computação, com robótica, com mecatrônica, com várias situações de tecnologia. Porque antes da gente prosseguir, tecno é você criar uma ferramenta. Tecnologia é isso. Por exemplo, há muito tempo atrás, o homem precisava construir. Para ele construir, ele precisou de medidas. E aí era usada as medidas, por exemplo, do rei, né, daquela época, ou de um sucessor e assim por diante. Às vezes a medida era menor, portanto que podemos ver aí histórias, né, ou lugares de que castelos têm uma cama pequena, por exemplo, porque mede o corpo, né? Como um padrão que chegou a ser agora, né, depois dessa situação, precisou criar um padrão. E nós temos um padrão aqui chamado régua. Isso aqui é uma régua de 60 centímetros, né? Então, ou seja, 60 centímetros é um padrão, tem de 1 metro é outro padrão, 1 milímetro é outro padrão e assim por diante. E assim vai. Também, como a caneta, ela é uma espécie de tecnologia, certo? Porque lida com a escrita. Bom, então a inteligência artificial é uma pesquisa científica. IA significa inteligência artificial, ou AI, que é na sigla inglesa, Artificial Intelligence, ou seja, né, inteligência artificial. Inteligência artificial. O que acontece? Por que artificial? Antes da gente prosseguir, vamos entender. Inteligência é a parte lógica do ser humano. Artificial é uma simulação. Você já deve ter visto simulações por aí, como jogos, por exemplo.
um simulador de estacionamento. Você está fazendo uma simulação de uma realidade. Você está lá num carro dirigindo, você está estacionando ele, você está fazendo uma simulação da realidade, só que é artificial, certo? Bom, o que a inteligência artificial busca, né? O que ela busca? Primeira coisa, simbologias computacionais, tá? O que é simbologia? Simbologia vem de símbolos, caracteres, né? De projeções simbólicas, computacionais. Aí a gente pode ligar a ideia, por exemplo, do esqueleto, quando você vai fazer vamos pensar lá na realidade virtual que eu mencionei no vídeo anterior. Computacional porque você vai criar lá um corpo humano. Só que esse corpo humano, na criação computacional, ele vai acontecer de outra forma. Por exemplo, nós temos os ossos, né? Os órgãos internos e etc. Só que na computação, esse esqueleto ele vai ser ligado em linhas que podemos chamar de degradê. Bom, e aqui nós estamos também falando de símbolos. Podemos pensar em códigos também. Por exemplo, como código binário, código Morse, códigos hexadecimais e assim por diante. Por quê? A inteligência artificial, né, ela foi introduzida no período da Segunda Guerra Mundial. E, né, como sabemos, a Segunda Guerra Mundial foi aquela liderada por Hitler. Mas temos que ver dois lados de tudo. Nós temos que ver o lado bom e o lado ruim. O lado ruim foi aquela loucura que ele fez, mas aí a gente lida com um contexto histórico. Mas o lado bom foi que hoje nós temos o computador. Hoje nós podemos nos comunicar mundialmente. Somos pessoas globalizadas. Ainda que alguns países não possuam uma internet de grande escala igual já conhecemos, mas mesmo assim podemos falar que somos globalizados de certa forma, tá? Bom, e aí durante a Segunda Guerra Mundial foi criada a inteligência artificial para quê? Justamente para estratégias militares, porque certas coisas a gente não consegue falar de forma normal, precisamos de códigos, interações de códigos, e a simbologia computacional entrou nisso. Só que aqui na inteligência artificial nós temos, por exemplo, a ideia de comunicação computacional, ou seja, quando um computador ele é capaz de resolver dos cálculos mais complicados que você possa imaginar aí, um computador com a inteligência artificial ele é capaz de fazer. Outra coisa que a gente tem muito na inteligência artificial é no receber e enviar e-mails. Por exemplo, você gosta de ter determinado jogo ou determinada coisa. Você já deve ter visto lá no seu Facebook ou no seu celular aquelas propagandas que vêm com possíveis coisas que você goste. E aí você tá lá navegando e tal, de repente aparece uma propaganda de um Free Fire, por exemplo. Você vai pegar e baixar aquele jogo, porque é uma coisa que você gosta, ou vai comprar aquele conteúdo, aquele aparelho e assim por diante. Porque a inteligência artificial está diretamente ligada à pesquisa daquilo que você gosta. Por exemplo, se você gosta de anime ou de desenhos por aí,
Ele vai te mostrar coisas relacionadas ao tema do que você gosta. Isso é automático, você não, ou seja, poderíamos dizer que você está sendo 24 horas por dia monitorado, certo? Isso é inteligência artificial. Outra coisa que também a inteligência artificial busca é construções de mecanismos, tá? Como eu já disse, construir mecanismos dos mais sofisticados que já temos até hoje para soluções de problemas complexos. Por exemplo, hoje em dia a gente tem imagens do espaço, temos imagem de Marte, temos imagem da Lua, temos imagem do solo da Lua, temos imagem da atmosfera da Terra, da órbita, nós temos imagens de buracos negros distantes da nossa galáxia. Isso por quê? Porque através da construção desses mecanismos tivemos o surgimento das grandes ferramentas tecnológicas que hoje é utilizada pela NASA no espaço, certo? E através disso, hoje nós conseguimos entender ou conhecer o solo de Marte, por exemplo. Quem diria hoje que você poderia saber como que é Marte? Você nunca foi lá, certo? Mas por filmagens, fotos e assim por diante, podemos sim estar lá, não fisicamente, mas artificialmente, certo? Bom, a observação. Observações, ela busca também, como eu já disse, simuladores, a capacidade de pensar e resolver problemas do ser humano, que isso significa inteligência. Então, ou seja, é a capacidade do ser humano simulada, certo? É a nossa capacidade de simulação de inteligência. Ou seja, ele vai simular o pensar, resolver problemas e o lado inteligente do ser humano. Então, ou seja, todos nós somos inteligentes, uns mais, outros menos, mas mesmo assim somos inteligentes, tá? Somos seres que pensam, somos racionais. Então, a inteligência artificial, ela vai simular aquilo que é o ser humano. Ah, mas professor, por que eu preciso de uma inteligência artificial se eu já tenho o ser humano? Bom, para começar, a inteligência artificial, ela vai também lidar com situações, como eu já mencionei anteriormente, de difícil acesso, de problemas que o ser humano não conseguiria. Por exemplo, se você acessar lá o link da videoaula sobre a robótica, você vai entender isso melhor. Por quê? A inteligência artificial, ela é capaz de interagir em solos que que o ser humano mesmo não conseguiria ir. Apenas um robô. Com a inteligência artificial, eu indico até um filme para você assistir chamado Interestelar. Esse filme vai tratar legal sobre a inteligência artificial, ok? Bom, para a próxima. Contexto histórico. Bom, eu já dei uma pincelada sobre isso, mas o contexto histórico seu início se deu durante a Segunda Guerra Mundial. Os estudos mais aprofundados foram nos anos 50 por cientistas, onde os pioneiros foram Herbert Simon e Allen Newell. Depois teve também Allen Newell, John McCarthy e entre outros. Ou seja, esses três aí foram os pioneiros da pesquisa da inteligência artificial. Bom, qual foi a intenção
como eu já tinha mencionado, mas vamos pincelar novamente. A intenção foi simular o homem, simular a inteligência própria do homem. Ou seja, a inteligência artificial nada mais é do que simular o ser humano. Logo em seguida, criaram o primeiro laboratório de inteligência artificial na Universidade de Carnegie Mellon, tá? Ou seja, foi criado aí, então a gente vê um grande laboratório dentro da universidade de inteligência artificial. Por quê? Como a tecnologia e ciência estão ligadas, a inteligência artificial, qualquer coisa que se cria envolvendo ciência, por exemplo, e também tecnologia, ela não pode ser criada e já logo ser lançada para a população utilizar, por exemplo. Precisa de haver testes, né? Precisa de ver se aquilo não vai criar um problema mais para frente, ou se aquele mecanismo todo vai ser uma pedra no sapato, certo? Bom, aí as construções de máquinas, né? As construções com capacidade de executar o lado lógico do homem. Bom, você pode reparar que durante toda a matéria nós pincelamos sobre o que? Inteligência do homem, pensar e resolver problemas, ou seja, o lado lógico, né? O nosso lado lógico, o lado que a gente raciocina, ou seja, a máquina ela simplesmente pensa, ou melhor, ela ela resolve problemas, porém ela não tem sentimentos. Então, se eu, por exemplo, se eu falar assim que vai existir um apocalipse de robô, é impossível, porque os robôs não têm sentimento. Quem tem sentimento é o homem. O que a máquina vir fazer foi o homem quem pôs, certo? Ou seja, a máquina por si só ela não pode fazer nada. E um detalhe dessas máquinas é que elas funcionam automaticamente, ou seja, elas são autônomas, certo? Na ficção literária, nós podemos lembrar da ficção científica a história de Frankenstein, como é escrito por Mary Shelley. Ou seja, a ficção científica sempre ela dá uma luz, um norte ou uma crítica àquilo que foi criado. Ela pode também colocar você para pensar, lógico, com a história e etc. E aí nós temos então a inteligência artificial, que nada mais é do que simulações do próprio ser humano. A inteligência artificial, só fazendo uma recapitulação, inteligência artificial é a parte lógica do ser humano, a parte de pensar e resolver problemas, situações como as quais um ser humano em si não seria tão capaz de resolver, não porque ele não consiga, porque, por exemplo, se o ser humano, a mente humana que Deus nos deu, foi capaz de criar isso aqui, é óbvio que nós somos muito mais inteligentes, certo? Porém, tanto que a gente pode ver que a inteligência do homem ela é tão grande, quando ela é bem utilizada, que o homem hoje é capaz de conhecer o solo de Marte. Hoje já existe possibilidades de visualizar o solo de Saturno, por exemplo. Conhecemos as luas de Saturno. Se não me engano, são 32 luas que já foram descobertas. Pode até ter mais. Ou seja, isso mostra que o homem ele é capaz de ir além do que ele quiser.
Nós somos capazes de fazer isso. Então, se conscientize. Nunca diga que você não é capaz. Muito pelo contrário, você sempre será capaz. Porque se você é capaz, se a mente humana é capaz de criar uma inteligência artificial, criar um computador, criar uma simples caneta, lembra o que disse, me fugiu o nome dele, bom, enfim, lembra da famosa frase: com uma alavanca eu moverei o mundo. E isso é verdade, né? Porque nós somos capazes de fazer quaisquer coisas. Basta nos dedicarmos e irmos a fundo daquilo que queremos. A maior coisa que podemos obter é o conhecimento. Isso ninguém nos rouba. Nós podemos até armazenar em uma máquina, mas a máquina não é capaz de ter o que eu e você tem: sentimento. Certo? Bom, eu espero que você tenha gostado da aula. Se inscreve no canal A Fantástica Ciência, dá um joinha, certo? Um joinha, ativa o sininho, comenta o que você achou aí nos comentários e até o próximo vídeo.